Muito bem, agora chegamos aqui às questões abertas dessa lista de revisão para a segunda VA. A questão 16. Quais são as diferenças e semelhanças entre o índice de preço conhecido como deflator do PIB e os índices de preços ao consumidor, como por exemplo o IPCA? Por que o primeiro deles não é utilizado para medir alterações no custo de vida da população? Ora, é bom começar com a definição, tá? O índice de preço chamado deflator do PIB, ele mensura a variação média dos preços de produtos incluídos no PIB. E, portanto, você tem ali produtos que são produzidos aqui, mas que são, por exemplo, exportados para o exterior. Então, a soja, o minério em bruto que o Brasil manda para a China, ele está incluído no PIB. E a elevação desses preços no mercado internacional impactaria diretamente o deflator do PIB, não necessariamente refletindo em alta do custo de vida aqui internamente, tá? O índice de preços ao consumidor, por outro lado, ele inclui apenas bens consumidos pelas famílias. Então, a gente vai ter uma série de produtos que estão lá incluídos no PIB, mas que não são diretamente consumidos pela família, não são os bens e serviços que as famílias utilizam no seu dia a dia. Uma outra distinção que a gente precisa fazer é que, via de regra, a mensuração do deflator do PIB considera quantidades e preços que são relativamente flutuantes. Já no caso do índice de preço ao consumidor, a gente considera uma cesta de bens fixa, né, aferida através da pesquisa de orçamento familiar, que a gente chama de POF, e que de alguma forma se mantém a cada mês, a cada ano, e a gente só vai verificando os preços daqueles bens que foram selecionados para compor a cesta. Tá, a segunda parte da pergunta, por que o primeiro deles não é utilizado para medir alterações no custo de vida da população? Ora, gente, o deflator do PIB ele não é utilizado para medir alterações no custo de vida da população, porque está ali incluídos bens e serviços que não são consumidos, que são exportados. No caso dos índices de preço ao consumidor, você tem uma cesta que é baseada em pesquisas realizadas com os hábitos de consumo da população. Portanto, ela é projetada para mensurar especificamente as alterações no custo de vida da população. Questão 17. Como é calculada a taxa de desemprego em uma economia? Descreva e explique cada um dos conceitos envolvidos nesse cálculo. Como ela tende a flutuar ao longo do ano? É possível que essa taxa se eleve em um momento de reaceleração do crescimento econômico? Gente, a fórmula do cálculo é muito simples. É o número de desempregados dividido pela população economicamente ativa. Essa última, população economicamente ativa, né, que a gente chama de PEA, P-E-A, PEA, ela é composta por empregados e desempregados. Então, a continha é, no numerador dessa razão, desempregados, no denominador, empregados mais desempregados. O que é importante a gente descrever aí, além desse conceito de PEA, que é a soma de empregados e desempregados, é a peculiaridade do conceito de desempregados. Na economia, a gente considera desempregado uma pessoa que buscou efetivamente alguma forma de emprego e não conseguiu nos últimos 30 dias ou nos últimos 3 meses, conforme diferentes índices determinem. Mas, usualmente, a gente fala assim, se uma pessoa procurou e não conseguiu emprego nos últimos 30 dias, ela é considerada desempregada e vai contar aí para a aferição da taxa de desemprego. Se ela não procurou emprego nos últimos 2 anos, essa pessoa não conta nem como empregada nem como desempregada. Ela está fora da força de trabalho e, portanto, ela não é contabilizada no desemprego. A taxa de desemprego flutua muito ao longo do ano em função das contratações temporárias ou das contratações sazonais, né? Seja para colheita de grandes safras, seja na época do final do ano, que o comércio contrata muito, a taxa de desemprego pode variar bastante. É possível que essa taxa se eleve em um momento de reaceleração do crescimento econômico? Sim. Aqui a gente observa um fato que é estilizado, que é observado tipicamente na maioria das economias do mundo, é que no momento em que começa a haver otimismo a respeito de contratações, a respeito do ritmo de crescimento da economia, muitas pessoas que antes não estavam contando como desempregadas, porque não procuravam emprego, passam a procurar, e aí, portanto, ampliam rapidamente o número de desempregados. Então, é sim possível que a taxa de desemprego aumente
no momento em que o crescimento econômico está se acelerando, desde que haja uma entrada no mercado de trabalho de muitas pessoas que antes não estavam procurando emprego. 18. Qual é a diferença entre desemprego friccional e desemprego estrutural? Gente, o desemprego estrutural é o desemprego tipicamente do Brasil, onde a gente tem aí pessoas que passaram 5, 10 anos sem uma ocupação. Então, esse desemprego é muito mais difícil de combater. Ele envolve políticas públicas não só de estímulo à formação de mão de obra, mas de retreinamento dessa mão de obra para que ela se veja motivada a tentar um emprego novamente. O desemprego friccional é o problema de economias desenvolvidas na maioria das vezes, que é a existência de setores que estão contratando mais e setores que estão se automatizando, que estão reduzindo o número de pessoas necessárias para trabalhar. Então, nessa transição, a mão de obra sai de um setor e vai para o outro. Essa transição ela é lenta e exige um tempo de adaptação. Esse período de adaptação, se for longo, pode fazer com que a taxa de desemprego se eleve, e é isso que a gente chama de desemprego friccional. Qual deles é objeto de estudo da teoria do salário de eficiência? Ora, a teoria do salário de eficiência explica por que alguns empresários decidem pagar para uma determinada função, para o exercício de uma determinada função, valores acima do que seriam aqueles de equilíbrio no mercado. Nesse caso, a gente está falando de mecanismos mais eficientes de seleção dos bons trabalhadores e de motivação dos trabalhadores que já estão na sua fábrica. Então, nesses casos, a gente está falando de um problema de desemprego friccional, onde você quer evitar a saída de pessoas de um setor ou da sua fábrica, de modo a convergir para um outro setor da economia. A questão 19 fala de um assunto que nós não discutimos nesse curso, que é sobre economias de escala, então nós vamos ignorar e vamos saltar essa questão. A questão 20, que é a última questão, ela fala sobre a crise financeira internacional e sua interpretação ligada à informação assimétrica e o risco moral. E aqui pede para o aluno dizer se concorda com a afirmação e justificar analisando os conceitos. Ora, informação assimétrica é quando ocorre que, numa determinada transação, as duas partes envolvidas têm conjuntos de informação diferentes sobre a qualidade, sobre a validade, sobre a rentabilidade daquele produto. E o risco moral significa a situação em que um determinado agente, estando protegido de um certo risco, ele age de modo a acentuá-lo. Então, é aquele caso de uma pessoa que contrata, um pai contrata um seguro de automóvel para o carro do seu filho e o seguro cobre tudo. Ora, o filho passa a ser um pouco mais descuidado com o carro, uma vez que ele se vê totalmente protegido de qualquer dano realizado pelo seguro que foi feito pelo pai. Como ele não pagou pelo prêmio do seguro, ele se vê livre do risco sem nenhum ônus. E aí, portanto, ele acaba tendo uma atitude descompromissada e irresponsável com o carro. Pois bem, esses dois problemas estão diretamente relacionados ao que ocorreu na crise financeira internacional. A informação assimétrica estava presente na medida que muitos investidores compraram títulos derivados dos ativos imobiliários americanos, que a gente chama de derivativos, sem saber do verdadeiro perfil de risco daqueles investimentos. E só foram descobrir depois que o investimento fez água e que eles perderam boas partes dos seus patrimônios. Então, houve informação assimétrica. A segunda é o risco moral. O risco moral, alguém age de modo a acentuar um risco porque se considera protegido. Tanto os bancos fizeram isso, na medida que repassavam cotas dos fundos de investimento a investidores privados, eles se sentiam menos preocupados em assumir esses ativos que eram de extremo risco, de pessoas que estavam já extremamente endividadas e que existia ali, na verdade, uma grande probabilidade daquelas pessoas não pagarem os empréstimos. Uma vez que os bancos repassavam esses ativos na forma de fundos de investimento para investidores terceiros, eles se sentiam protegidos desse risco e, de alguma forma, acentuaram o problema que depois veio a eclodir como uma grande crise financeira, contagiando os mercados mundiais. Bom, é isso. Boa sorte a todos e um abraço.